Bom dia, pessoal. Estão Bom me ouvindo? dia. Visualizando a minha tela? Sim, Bem, pessoal, então nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que nós iniciamos na semana passada. Nós começamos a trabalhar sobre o segundo grupo de micro-organismos, que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa disciplina, que são os fungos. Nós conversamos um pouquinho do histórico sobre os fungos, vimos a sua questão morfológica, e vimos também as suas estruturas que nós trabalhamos de forma comparativa com os fungos, com as bactérias que nós já trabalhamos. Então, nós vimos lá, de forma comparativa, que as bactérias elas têm pelo menos 3 envoltórios, que é a cápsula, a parede e a membrana. E aqui nos fungos nós vimos que tem apenas 2, que é a parede celular e a membrana. Nós vimos uma diferença básica também em relação às bactérias, que as bactérias não têm núcleo e possuem um único cromossomo. E já aqui nos fungos nós vimos que eles possuem núcleo, né? E contém cerca de 21 cromossomos. Nós vimos que na questão dos elementos que contém aqui no seu citoplasma, muitos são parecidos, diferindo apenas algumas vezes em tamanho, mas na funcionalidade é a mesma, como por exemplo as mitocôndrias, que estão com a função que tem como função a síntese de moléculas energéticas, e o ribossomo com a síntese proteica. Uma pequena diferença que nós vimos também aqui no envoltório das bactérias e dos fungos é que a membrana celular das bactérias é uma bicamada fosfolipídica que não contém esteróis. Aqui nos fungos, essa membrana celular, ela também é uma bicamada fosfolipídica, só que agora ela contém um esterol chamado ergosterol. Em relação à parede celular, nós vimos que a parede celular das bactérias ela é constituída por peptidoglicano, e aqui na parede celular dos fungos nós vimos que a constituição é de quitina, beta-glucana e manoproteínas. Então, quando a gente estuda de forma comparativa, a gente vê diferenças na membrana da célula fúngica com a célula bacteriana e diferenças na membrana da bactéria e da membrana fúngica. A funcionalidade, como nós vimos, praticamente é a mesma, né? A parede celular é dar formato à célula, é proteger contra gradientes osmóticos. Nós vimos que a membrana celular também tem as suas proteínas envolvidas, e algumas delas proteínas com função enzimática, né? Como a beta-glucana sintase, está responsável pela síntese proteica. Então foi isso que nós terminamos falando na última aula. E hoje nós vamos começar um pouquinho aqui sobre a reprodução fúngica. É interessante nós conhecermos essa reprodução, porque nós, como biomédicos, nós iremos em um determinado momento precisar entender essa questão reprodutiva para que nós consigamos emitir opiniões em relação a determinadas situações que se apresentam na vida profissional de vocês. Queria chamar a atenção de vocês aqui, acho que já falei em algum momento, mas se não falei, se já falei, repito agora. O biomédico ele não atuará somente na bancada, ele não somente fará análise. Nós temos visto aqui dentro da disciplina que o biomédico ele pode chefiar uma equipe, o biomédico ele pode estar relacionado em estruturar um laboratório para que tenha um funcionamento adequado, né? A biomedicina ela permite que você atue numa diversidade de áreas, e muitas das vezes você, na verdade, muitas das vezes não, você normalmente trabalhará em uma equipe multidisciplinar, em um ambiente hospitalar, em determinado momento.
Algum outro profissional, como um profissional médico, ele, quando tiver dúvida, ele vai pedir opinião. Então, em relação, por exemplo, a teste de sensibilidade aos antimicrobianos que são feitos, muitas das vezes eles pedem opinião qual seria o melhor antimicrobiano a ser utilizado. Então, você precisa entender, antes de qualquer coisa, dessas estruturas e saber como essas moléculas antimicrobianas agem para impedir a síntese de alguma estrutura dessa importante. Então, eu cheguei a comentar com vocês que os antifúngicos, eu tenho um grupo de antifúngicos que ele age aqui inibindo essa síntese da parede celular. Então, eu tenho um grupo desses antimicrobianos. Na questão da reprodução, eu preciso entender, porque eu preciso saber como é que esse micro-organismo se reproduz, como é que ele vai se apresentar no corpo humano, como é que ele vai se estabelecer, qual é a forma que ele vai utilizar, qual é a forma reprodutiva que ele utiliza lá, porque quando eu estiver analisando uma determinada amostra biológica que vem de um sítio infeccioso específico, eu sabendo essa reprodução, eu posso, já pode me ajudar grandemente qual seria a forma, né, estrutural ou a morfologia do fungo que eu encontraria lá. Em determinado momento, eu falei para vocês que normalmente a gente encontra a forma leveduriforme nos processos infecciosos fúngicos humanos. Então a gente precisa conhecer um pouquinho dessa reprodução também para saber como é que ocorre esta infecção, né? Então como é? Então em um determinado momento nós temos falado aqui que esses micro-organismos eles não surgem espontaneamente, né? Eles vivem em algum lugar e nós vimos que tanto para bactérias quanto para fungo eles são organismos ubíquos, organismos que são encontrados tanto no solo, quanto na água, quanto no ar. E a importância disso está onde vai se apresentar aquela infecção. Então, por exemplo, se a forma de infecção de um determinado fungo é por inalação de uma estrutura reprodutiva, provavelmente ela pode se encontrar no pulmão. Se a inserção no nosso corpo de uma estrutura fúngica ocorre através de alimentos ou de água, pode se estabelecer no gastrointestinal. Se a inserção desses fungos nos sítios infecciosos for através de trauma, pode ser no local que ocorreu, normalmente pele, né? Como a gente tem, por exemplo, numa infecção fúngica chamada cromoblastomicose. Tá? Então, a questão da reprodução, a gente precisa entender, primeiro, que a funcionalidade dessa reprodução é propagação, né? É manutenção de organismos viáveis que passem para gerações posteriores a sua informação genética para que essa espécie, para que esse ser vivo continue existindo. Então, nós temos aqui, para cada grupo daquele grupo fúngico de importância médica que nós conversamos, para cada um desses aqui nós temos um processo reprodutivo. Eu vou falar para vocês, não vou falar de todos, eu vou falar de duas formas básicas de reprodução dos fungos. A primeira delas é a reprodução sexuada. É aquela reprodução em que tem o compartilhamento do material genético de dois indivíduos isoladamente, né, compartilhando o material genético. Então, nós bem sabemos que nós, seres humanos, né, só para a gente ter uma claridade melhor do que seria uma reprodução sexuada. Reprodução sexuada é quando há o compartilhamento de informações genéticas de dois indivíduos. Então, nós, seres humanos, nós temos o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai. Essas duas células, ao interagirem, elas compartilham, né? Elas fusionam, elas agregam um material genético, ou seja, duas informações genéticas diferentes. Por isso é sexuada. Os fungos eles fazem esse tipo de reprodução. E um grupo que faz é o Basidium miceto.
né? Só para a gente ter uma ideia aqui de algo que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a gente vê normalmente em troncos de árvores, em solo, em frutas de decomposição, né? Normalmente a gente vê em tronco de árvores, a gente vê os cogumelos, né? As orelhas de pau presentes nesse material em decomposição. Então, ali é um fungo macroscópico e tem o seu processo reprodutivo, como eu disse para vocês, de forma sexuada. Então, vamos entender isso aqui. Imagine que este fungo, né, esse Basidiomyceto, está na superfície de um tronco em decomposição. O que é que vai acontecer? O primeiro passo que vai acontecer é que dentro desta estrutura, desta lamela, né, como se fosse um chapéu aqui, eu tenho esporos, né? Aqui dentro eu tenho esporos, que são estruturas de propagação, né? Estruturas reprodutivas dos fungos. Então, aqui dentro, assim como nós temos as nossas células, né, sexuais, né? Aqui os fungos também têm os seus esporos, que nada mais são do que células sexuais. Então, elas estão aqui dentro desta região, ó, desse chapéuzinho, que é onde vai estar os esporos. Esses esporos que estão dentro dessa lamela aqui, eles têm os núcleos que podem se fundir, que a gente chama de fusão de núcleos, ou fecundação desses núcleos, né? Então, aqui eu ainda tenho, quando eu tenho eles individualmente, eu tenho eles na forma haploide. Quando há esta fusão, lógico, de dois núcleos, eu tenho agora um zigoto, né? Eu tenho ele 2N. Então, eu tenho já uma célula diploide, assim como acontece com as nossas células sexuais. O óvulo da nossa mãe, ela é haploide, e quando ela se junciona com outra célula haploide, que é o espermatozoide, eles se fusionam formando um zigoto, né? Que é uma célula 2N. Aqui dentro dessa região vai acontecer este processo inicial que chama de germinação. Olha só o termo, como eu falei para vocês no início da aula, que antes os fungos eles eram classificados ali dentro do grupo das plantas, devido possuírem esta característica, né, peculiar, semelhante a plantas. Então, ele ainda conserva esse termo aqui, ó, germinação dos esporos. Essa fusão aqui vai formar um zigoto, que em determinado momento aqui dentro desta lamela vai sofrer a meiose zigótica, né? Então, ó, fusionou, formou um zigoto. Aqui dentro mesmo dessa lamela vai acontecer a meiose, e essa meiose vai formar estruturas que serão liberadas, né? Estruturas que serão liberadas, que são os basidiósporos, no caso, por isso aqui que é Basidiomyceto. Então, esses basidiósporos, agora já na forma N, são liberados para o meio ambiente, né? São lançados, ou seja, eles caem aqui dessa lamela. Então, aqui dentro dessa lamela acontece todo esse processo, ó. Fusão de dois núcleos formando o zigoto, depois forma a meiose, formando basidiósporos com apenas um grupo cromossômico, né? Ou seja, N, e depois eles são lançados para o ambiente. Então, eles caem daqui, o vento bate, leva para outro tronco de árvore, para o solo, a água da chuva também bate e acaba levando essas estruturas. Então, por aqui a gente já vê que é sexuada porque tem compartilhamento do material genético. E vê que esta estrutura, né, o basidiósporo, é uma estrutura de dispersão, né? A gente usa também muito para a planta. A planta se dispersa através das suas sementes. Os fungos se dispersam através da liberação dessas estruturas reprodutivas. Essas estruturas reprodutivas são lançadas no ambiente, como eu falei para vocês, e quando elas caírem em um ambiente propício, né, que tenha nutrientes, que tenha pH adequado, umidade adequada, elas irão germinar, como eu falei para vocês. Então, ó, esses basidiósporos, né, que caem em determinado ambiente, eles germinam, ó, né? Então, deles há a formação
de uma hifa, né? Que é aquele filamento que nós vimos lá, que é uma das formas que o fungo assume, que é a forma filamentosa, a forma hifal. Então, a partir dele germinam, lógico que aqui são duas células diferentes, né? Germinando, e em um determinado momento neste ambiente, onde eles foram deixados e que eles encontraram esse ambiente propício, eles vão agora compartilhar o material genético. Então, as duas hifas, né? Muitas pessoas chamam hifa macho e hifa fêmea, mas muitos autores chamam de hifa positiva e hifa negativa. Então, neste mesmo ambiente onde eu tenho duas hifas com conteúdos genéticos diferentes, como a gente pode ver aqui, né? O amarelinho significa que este conteúdo é individual, que ele é diferente deste outro indivíduo que tem aqui os seus núcleos vermelhos. E aí a gente vê agora a fusão desse material genético, né? A passagem, o compartilhamento de material genético. Por isso a gente diz que essa reprodução é sexuada. E aqui dentro, né, eu vou ter agora hifas dicarióticas, né? O que significa isso? Hifas que têm o quê? Dois núcleos, né? Então aqui eu tenho um grupo de hifas que tem dois núcleos, porque esses dois núcleos foram compartilhados. Então eu tenho uma célula que tem dois núcleos. E aí eu tenho agora a reprodução novamente, né, acontecendo. Então, lógico, isso daqui vai formar essa estrutura novamente e reiniciar o ciclo. Então, se a gente pudesse acompanhar aqui um pouco mais didático, o primeiro passo seria a germinação dos esporos, né, ou desses basidiósporos. Depois, segundo passo, fusão das hifas haploides, núcleos aqui sendo compartilhados, né? Aqui dentro, né, deste corpo de frutificação. Esse chapéuzinho aqui, ele é formado por esse grupo de hifas, tá, pessoal? Se eu cortar isso daqui e olhar no microscópio, eu vou ver essas hifas. Então, isso aqui eu chamo de corpo de frutificação. Dentro desse grupo de frutificação, ou lamela, como eu chamei inicialmente aqui, é que vai acontecer a fusão dos núcleos, como nós vimos aqui, ó, 2N. Então, fusão dos núcleos, formação do zigoto. Depois, este zigoto ele vai sofrer meiose, né? E ao sofrer meiose, ele vai formar 4 basidiósporos, como a gente pode ver aqui, ó. Todos N, né? Todos com a metade da informação genética. Vai chegar um momento em que ele vai ser liberado para o ambiente, ou seja, ele vai sair daqui e cair. Quando ele encontrar um ambiente propício, ele reinicia o ciclo novamente. Eu estou falando isso aqui para vocês, que é para vocês entenderem o que é uma reprodução sexuada nos fungos, né? É lógico que isso aqui nós não vamos ver na nossa amostra biológica. Nós não vamos ver um cogumelo, por exemplo, numa secreção vaginal. Não, né? Eu só quero deixar aqui para vocês mostrar que a versatilidade desse micro-organismo, que diferente das bactérias, já tem agora duas formas de reprodução. Uma delas é a sexuada. O que nós encontramos normalmente, então isso aqui nós vamos encontrar em fungos que nós utilizamos, normalmente fungos não patogênicos, né? Fungos que nós encontramos no ambiente, como por exemplo os cogumelos, as orelhas de pau. A segunda forma, que é a assexuada, ela se faz presente grandemente, principalmente nos fungos patogênicos. E aqui sim é importante nós olharmos com bastante carinho, porque essas estruturas reprodutivas, essa forma de reprodução, ela será importante para nós entendermos qual fungo está presente na minha amostra biológica, né? Então vamos lá. A reprodução assexuada significa o quê? Que não há compartilhamento de informação genética, que o indivíduo em si produz um novo indivíduo, mas não diferente dele, né? Com a mesma informação genética. Então, por isso a gente diz que é assexuado. E aqui eu vou falar de 3 formas de reprodução assexuada. Uma delas é a fragmentação.
Então, a fragmentação é a forma mais simples de reprodução dos fungos. Eu já cheguei até a comentar com vocês isso daqui, quando eu falei de onicomicose, que é aquela infecção que ocorre na unha, né? O quão difícil é tratá-la, porque eu falei em determinado momento lá para vocês que apenas um fragmento de uma hifa é suficiente para permitir a sobrevivência do fungo, né? Apenas um pedaço, apenas um fragmento da hifa é suficiente para ela formar novas células novamente, né? Se reproduzir. Então, isso a gente chama de fragmentação. É a forma mais simples de reprodução e ela ocorre, como a gente está vendo aqui na figura, normalmente na fase filamentosa. Então, não significa que somente os fungos leveduriformes causarão infecção. Normalmente, eles entram como forma filamentosa e é depois que eles se modificam para a forma de levedura. E nós vamos ver que essa capacidade de mudar de hifa para levedura é um fator de patogênese desse fungo, que a gente chama de dimorfismo, capacidade de mudar de uma forma para outra. Né? Qual é o objetivo, já adiantando para vocês, dessa mudança de forma? É se proteger, né? É formar uma estrutura mais resistente para que os meus elementos, né, normalmente do sistema imunológico, não consiga eliminar. Então, essas duas morfologias que nós conversamos, a filamentosa e a leveduriforme, ela se fará presente na nossa amostra biológica. Então, preciso saber o que é um filamento, o que é uma levedura, para quando eu olhar na minha amostra biológica, eu consiga fazer a identificação. Muitas das vezes, como nós vamos ver, alguns fungos, como por exemplo a Candida albicans, eles se apresentam das duas formas, tanto a levedura quanto o filamento na minha amostra biológica. Tá certo? E aí isso também é importante para eu definir a característica, né? Qual provavelmente... Então, se eu sei que Candida albicans é um fungo que normalmente se apresenta apresentando essas duas formas, tanto a filamentosa quanto a leveduriforme, no momento em que olhar, por exemplo, uma secreção vaginal e ver leveduras que estão filamentando, né, agrupadas a filamentos, a hifas, eu posso pensar, poxa, isso aqui é uma característica peculiar de Candida albicans. Isso me ajudará a definir, a suspeitar qual o provável fungo que está causando esta infecção. Então, uma hifa de um determinado fungo, ela pode sofrer essa fragmentação. E mesmo que grande parte desses fragmentos sejam eliminados, basta sobrar um para que ele regenere todas as outras. Daí a dificuldade para eliminar esse fungo. Esse fragmento também é chamado de artroconídeo. Né? Por que artroconídeo? Porque, como a gente vê aqui, quando ocorre esta fragmentação, fica como se fossem articulações, né? Uma articulação dobrada, um joelho dobrado, né? Então, o artroconídeo vem disso. Conídeo por quê? Porque esta estrutura, este fragmento, é suficiente para propagar o fungo, para perpetuar, para manter a sua sobrevivência. E o artro vem dessa forma que ele se apresenta, né? De forma como se fosse um joelho dobrado assim, daí vem esse termo artroconídeo. Então, nós já sabemos. Professor, e por que ela é assexuada? Porque aqui eu não tenho compartilhamento de material genético, né? É o material genético do próprio fungo que será propagado. Então, aqui, a variabilidade genética ela é menor. Como nós sabemos, a reprodução sexuada ela acaba mantendo uma variabilidade melhor, porque há o intercâmbio de material genético, ao compartilhamento, ao entrelaçamento de material genético, e isso dá uma maior variabilidade. Mas não significa que, por não conferir essa variabilidade, que esse fungo aqui será facilmente eliminado. Não. Nós veremos daqui a pouco que ele terá várias outras vertentes, vários outros mecanismos para manter a sua sobrevivência. Tá?
Então, essa fragmentação ela ocorre normalmente em hifas, em fungo, na forma ou na fase filamentosa. A outra forma de reprodução assexuada é o brotamento ou gemulação. Olha aí novamente, outro termo que vem lá das plantas, né? Brotamento. Então, não é esta forma de reprodução, ela não é estranha, porque nós já praticamos isso. Em determinado momento, eu já falei para vocês, olha, as leveduras, elas se apresentam de forma ovoide, oblonga, e elas têm o seu brotamento ou a sua gemulação, que é a produção de células filhas, né? É por isso que essa fase de brotamento ou gemulação, ela é uma característica peculiar de quem? Da fase leveduriforme. Então, se algum momento eu, como biomédico, estiver analisando uma amostra e tiver dúvidas de que eu estou visualizando é uma levedura, porque como nós vimos, e inclusive a maioria de vocês acabou indo pelo lado da informação das bactérias, quando eu mostrei para vocês lá, porque achavam que as células eram muito arredondadas, né? Nós treinamos isso e vimos que a levedura ela é grande, que ela é oblonga ou ovoide, e que ela tem uma característica peculiar, que é isto que a gente está falando aqui, ó, brotamento, né? Então ela tem essa característica. Então, se em algum momento vocês estiverem analisando e tiverem dúvidas daquela estrutura, seja ou não uma levedura, seja ou não um fungo na forma leveduriforme, é esta estrutura reprodutiva que vai salvar vocês, né? Então vejam, por que, professor, que o senhor está falando de reprodução? Porque a reprodução, se eu sei como ela se reproduz, se eu sei como é a forma da reprodução dela, isso vai me ajudar quando eu for analisar a minha amostra. E nós já sabemos. Então eu vejo hifas, filamentos que estão se quebrando. Ó. Aí eu digo, olha, isso aqui é um fungo que está apresentando uma reprodução através de fragmentação. Se eu olho na minha amostra e vejo células ovoides, grandes, e que tem esse brotamento, eu não vou ter dúvida de que aquilo é um fungo, né? Então, esta forma de reprodução assexuada, ou seja, aqui também não há compartilhamento de material genético, né? É a célula mãe que duplicou seu material genético para formar um novo indivíduo através do brotamento e da gemulação. Agora, eu queria acrescentar uma informação a mais para vocês, porque eu não tenho leveduras somente desta forma, né? Eu tenho leveduras, como por exemplo do Paracoccidioides brasiliensis, que é um fungo patogênico humano, e olha como a levedura dele se apresenta, né? Ela não é mais tão oblonga, olha aí, tá vendo? Ela não é mais tão ovoide, ela é bem redonda. E olha a quantidade de gemulação, a quantidade de brotamento que ela tem aqui ao mesmo tempo, né? Esse micro-organismo ele é chamado de roda de Leme, né? Aquela roda das embarcações que tem uma região circular e tem algumas proeminências aqui que o comandante usa para girar esta roda aqui. Então, por isso ele é chamado também de roda de Leme. Essa característica dessa levedura, ou seja, uma levedura multibrotante, como a gente chama. Por que multibrotante? Ó? Porque ela tem vários brotamentos. Olha quantos brotamentos ela tem aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, uma diversidade de brotamentos. Então, além de eu conhecer a forma que o fungo leveduriforme se reproduz, cada grupo peculiar, cada grupo de micro-organismo vai se reproduzir de uma forma. E aqui eu estou dando duas características. Então, por exemplo, a Candida albicans, na fase não invasiva, ela pode apresentar essa estrutura reprodutiva aqui, ó, uma levedura com brotamento. Agora, o Paracoccidioides brasiliensis, você vê que é diferente, é uma levedura multibrotante, né? E lógico que quando eu conheço isso, quando eu saibo, quando eu tenho esse conhecimento, eu não vou confundir. Eu não vou confundir nunca a Candida albicans
com a característica do Paracoccidioides brasiliensis. Assim como eu não vou confundir a característica de uma outra levedura fúngica que causa infecção humana, que causa meningites, né, meningites fúngicas, que é o Cryptococcus neoformas. Ele tem uma parede espessa, eu acho que tem uma imagem, eu mostrarei para vocês posteriormente, né, no decorrer da aula. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui eu tenho uma levedura que é o Paracoccidioides brasiliensis, aliás, que é o Cryptococcus neoformas. Olha aí, ela é bem redondinha, tá vendo? Bem redondinha as células aqui. E qual é a característica peculiar dela? Professor, se ela é levedura, então ela vai ter brotamento, certo? Então vamos procurar aqui alguma que tenha brotamento. Ó, eu tenho uma célula mãe germinando uma célula filha. Mas, professor, por que eles estão distantes? Porque uma das características do Cryptococcus neoforme é essa parede espessa. Esse halo branco que vocês estão vendo aqui, ele é a parede desse fungo que é altamente espessa, né? Mas você vê aí que não tem como confundir, ó. Então, o Cryptococcus, ele teria uma parede extremamente espessa, e aí eu teria que fazer uma coloração, nós vamos falar isso especificamente, né? Qual coloração eu faria. Não tem como eu confundir com essa, com Paracoccidioides, por quê? Porque o Paracoccidioides, ele é multibrotante, como a gente pode ver. Não tenho como confundir nenhum desses dois com Candida albicans, porque a gente vai ver que ela é uma levedura que tem brotamento e muitas das vezes apresenta filamentos, e eu vou mostrar um pouquinho na frente para vocês. Tá certo? Então, essa é a segunda forma de reprodução, que a gente chama de reprodução sexuada, assexuada por brotamento ou gemulação. E uma terceira sexuada é a esporulação, né? Aquela uma que nós vimos lá, ela é normalmente, essa primeira que nós vimos, ela tem compartilhamento de material genético, como a gente viu aqui, ó. Então, aqui há a fusão, né, de material genético. Aqui na esporulação, não. Eu tenho a formação, então, em determinado momento, as hifas, elas sofrem modificações, formando o que a gente chama de corpo de frutificação, né? Neste corpo de frutificação, vai ser formado o conidióforo, né? Que são, então veja que a hifa se modifica nessa estrutura, formando o corpo de frutificação. Eu tenho essa região aqui que é o conidióforo e no final eu vou ter os conídeos, né? Então uma diferença entre conídeo e esporos é que os conídeos eles são produzidos de forma assexuada. Então é essa hifa que vai se modificando e depois ele solta esses conídeos, né? Individualmente. Vai cair no solo, vai cair na água, né? Então, aqui é formada de forma assexuada, ou seja, não tem compartilhamento de material genético. Qual a diferença do conídeo para o esporo? O esporo, ele é feito através de quem? De forma sexuada, como a gente vê aqui. Então, essas estruturas aqui, ó, por isso que o nome é, ó, basidiosporos, né? São os esporos desse grupo aqui que são lançados. Então, os esporos, eles são formados de forma sexuada e os conídeos de forma assexuada. Então, a esporulação é a formação desses conídeos que vão ser lançados para o ambiente. Professor, dê uma ideia de como é que isso vai impactar nos processos infecciosos. Então, por exemplo, aqui nessa situação, esses conídeos que são lançados para o ambiente, e quando eu digo ambiente, eu digo solo, eu digo água, eu digo ar. Então, imagina que aqui é um aspergillus, que é um fungo patogênico humano. Ele vai produzir essas estruturas, esses conídeos, e vão ser lançados para o ambiente. E aí, daqui a pouco, eu posso inalar, né? Quando eu inalo o ar, esses conídeos vão junto. Então, eles acabam entrando no meu sistema, e se eles forem numa quantidade adequada,
E se eles conseguirem se estabelecer no pulmão, eu posso ter uma aspergilose, que é uma infecção que ocorre no pulmão, tá? Então vejam que eu preciso que essas estruturas sejam levadas para o meu sistema, né? Elas não vão chegar aleatoriamente. Aliás, elas chegam aleatoriamente. Elas não vão entrar indiscriminadamente. Então, eu preciso que isso seja inserida para que eu tenha esta infecção. Tá certo? Então, essas são as 3 principais formas de reprodução dos fungos de forma assexuada. Se nós olharmos para o outro micro-organismo que nós já vimos, que são as bactérias, nós vimos, quando falamos de reprodução, que ela ocorre por cisparidade, né? Uma célula, ela duplicará o seu material genético e daqui a pouco ela formará uma segunda célula, né? Então, seria de forma assexuada. Lógico que nós temos pequenas exceções no caso das bactérias, quando nós vimos, por exemplo, na questão dos plasmídios, que podem ser transferidos de uma bactéria para outra. E aí, alguns autores consideram isto como não uma reprodução, mas um compartilhamento sexuado, entendeu? Já que eu estou doando o material genético, já que eu estou passando informação genética de um indivíduo para outro. Mas no caso das bactérias, normalmente, elas vão se dividir por cisparidade, ou como no caso dos cocos lá, pelas divisões planares. Mas é a própria célula dando origem a um novo indivíduo. A gente não vê compartilhamento. Na escala de complexidade, a gente pode então entender e inferir que, lógico que os fungos eles são bem mais complexos do que as bactérias, né? Ele já tem núcleo, ele já tem mais cromossomos, ele já tem 2 formas de reprodução assexuada e assexuada. Então, é lógico que eles são mais adaptáveis, que eles são mais resistentes, eles são mais fáceis de serem mantidos e propagados. E aí nós vamos passar, né? Como eu falei para vocês, aqui nos fungos, a gente já vai trabalhar um pouco mais simplificadamente, porque nós já conhecemos a fisiologia bacteriana e a gente vai agora trabalhar aqui de forma comparativa. Na questão da fisiologia fúngica, os fungos eles não são tão exigentes, vamos dizer assim, nutricionalmente. Foi um dos aspectos da fisiologia que nós falamos, foi em relação à questão nutricional. Então, aqui, quanto à fisiologia dos fungos, eu tenho algumas considerações para fazer. Primeiro que eles são heterotróficos, nós já chegamos a comentar. Eles podem ser saprófitas, que é aqueles que se nutrem de matéria em decomposição, né? Na verdade, eles promovem a decomposição. Deixa eu refazer a minha fala aqui. Os heterotróficos saprófitas, eles se nutrem de matéria morta, né? A decomposição, eles também ajudam nessa questão, porque nós vamos ver que eles lançarão substâncias degradativas que produzirão acelerarão a destruição, a decomposição desse substrato que está morto. Não é à toa que o nosso pão, que é uma substância morta e inativa, o fungo decompõe, ajuda na decomposição, que o nosso tomate, a nossa laranja, que nós esquecemos lá na nossa fruteira, quando a gente vai ver, tem ali um fungo filamentoso promovendo a decomposição, né? Aquilo são matérias mortas e é por isso que esses fungos são chamados de saprófitas. Nós vimos que tem os parasitas, que é aqueles que normalmente vivem em outros seres vivos, né? Espoliando, se aproveitando daquele substrato vivo para sobreviver. E aqui entra esses agentes que nós precisamos fazer o diagnóstico. Ou os simbiontes, que é aqueles que vivem em harmonia, né? Mantendo uma relação com outros seres vivos, como nós falamos lá no caso das micorrizas, que são nódulos fúngicos viventes na raiz dessas plantas, mantendo esta relação simbiótica
oferecendo um maior fluxo, uma melhor absorção de nitrogênio, de água, e a planta oferecendo para ele alguns nutrientes que eles precisam sobreviver. Então, esses dois seres vivos, planta e fungo, acabam vivendo em simbiose, ou seja, um protegendo o outro, um oferecendo vantagens para o outro. Na questão da nutrição, que nós falamos lá dentro da fisiologia bacteriana, a nutrição aqui está dentro da fisiologia fúngica. No caso dos fungos, ela acontece através de absorção. Vamos só comparar um pouquinho com as bactérias. Nós vimos lá que como é que ocorre a nutrição bacteriana. Nós vimos que nas gram-positivas, normalmente elas produzem enzimas no seu citoplasma, elas lançam para o lado externo da célula bacteriana, essas enzimas quebrarão, degradarão as substâncias e depois será absorvido, né, através da parede, da membrana, essas substâncias já quebradas. Nas gram-negativas, como a parede é mais delgada, né, eu já tenho acesso, vamos dizer assim, ainda regulado, mas de moléculas mais simples conseguem entrar de forma regulada através da parede, da membrana das células. Como é que acontece aqui no caso dos fungos, né? Visto que eles também têm esses envoltórios celulares que nós vimos, né? Ó, eu tenho parede, eu tenho membrana, e nós vimos que a parede é espessa, né? Eles conseguem sintetizar paredes muito espessas. Então, é lógico que os nutrientes, como nós falamos das bactérias, elas serão obtidas do ambiente onde ele vive, ou seja, do lado externo da célula para o lado interno. Então, ela precisa passar através dessa parede. E como é que o fungo faz para obter esses nutrientes que estão, ó, do lado externo da célula, né? Como a gente vê aqui na figura. Então, aqui eu tenho a minha membrana plasmática, aqui foi omitido a parede celular. Esse fungo ele vai produzir também, assim como lá nas bactérias gram-positivas, ó, dentro do seu citoplasma, vesículas secretórias contendo elementos, produtos que degradarão o substrato que está aqui do lado de fora. Então, por exemplo, ó, aqui dentro do citoplasma ele tem essas vesículas contendo esses elementos. Professor, dê um exemplo de elementos. Proteases, lipases, né? Diversas substâncias que são responsáveis por quebrar essas substâncias externas, né? Substâncias nutritivas que estão aqui no meio, para que seja absorvido, né? Então, veja só, essas substâncias organizadamente, como a gente pode ver aqui, ela é liberada para o meio externo da célula, onde ela vai quebrar os nutrientes presentes aqui e depois ocorrendo a internalização. É por isso que muitas vezes vocês vão ver em livros que dizem que a nutrição fúngica é extracorpórea, vamos dizer assim, extracelular. Por quê? Porque ela quebra primeiro a substância e depois ela absorve. E aí, lá nas bactérias, nós falamos, olha, as bactérias elas precisam de macronutrientes, de micronutrientes e de fatores de crescimento. Eu já adianto para vocês que os fungos, eles não são tão exigentes nutricionalmente, mas eles precisam desses macronutrientes, precisam, ó. Ele precisa do carbono, do nitrogênio, do potássio, do magnésio, do cálcio, do ferro, né? Como todo e qualquer ser vivo, nós não conseguimos viver sem esses elementos, carbono, nitrogênio, fósforo. Nós precisamos porque nós somos constituídos desses elementos, né? E lógico que a todo momento a gente se recompõe, a gente se reestrutura, a gente conserta as nossas células, as nossas membranas, a gente precisa desses elementos em grande quantidade. E isso não é diferente para as bactérias e não é diferente para os fungos. Então, se eu for preparar um meio de cultura para fungo, o que é que eu vou fazer?
eu vou oferecer para ele alguns fatores que ele precisa, e dentre eles esses macronutrientes. Então, carbono, nitrogênio. Amanhã, na nossa aula prática, nós vamos começar a trabalhar essas questões, né? Já que está falando de fisiologia, de nutrição, a gente vai olhar os meios de cultura que nós utilizamos para ver quais são os constituintes dessa receita nutricional lá. Vamos começar a olhar para que serve, né, para começar a entender que eu preciso, em determinado momento, selecionar um meio de cultura para crescer bactéria, eu preciso selecionar e preparar o meio de cultura para crescer fungo. E é lógico que lá dentro deste meio que eu escolhi, vai ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento do fungo. E aí, independente do fungo ou da bactéria, nós vamos ver que tem carbono, que tem nitrogênio, que tem fósforo, porque isso qualquer ser vivo precisa em grande quantidade, por isso eles estão dentro do grupo dos macronutrientes. Então, como eu falei para vocês, o fungo ele não é tão exigente. Então, tendo carbono, tendo nitrogênio, fósforo, um açúcar, é o suficiente para eles sobreviverem. Agora, como tudo na vida, tem a sua exceção. Tem alguns grupos fúngicos, né, algumas espécies que precisam de... Só ajeitar aqui que está errado. De alguns elementos específicos, como os fatores de crescimento. Então, por exemplo, alguns fungos precisam de alguns fatores de crescimento. São todos? Não. São alguns especificamente. Então, tem alguns que precisam de tiamina, tem uns que precisam de uma riboflavina, por exemplo, para crescer. Então, se eu sei que este é um agente que precisa dessa substância, é lógico que quando eu for cultivá-lo, eu preciso colocar no meio de cultura que tenha essas substâncias para que ele se desenvolva adequadamente. Tá certo? Mas é exceção, são pequenos grupos, né? Como eu falei para vocês, a maioria deles não são exigentes. Se eu colocar fonte de carbono, de nitrogênio, de fósforo e um açúcar, 4 elementos já é suficiente para ele crescer. Eles não são exigentes. Eu costumo dizer que esses fungos, os fungos normalmente, a maioria deles não são tão exigentes nutricionalmente, que o laboratório que a gente utiliza, multianálise ali para nossas aulas práticas, quando nós saíamos de férias em julho, que nós voltávamos um mês depois, a sala ficava fechada, úmida. Quando a gente voltava, tinha fungo na parede, né? Estava cheio de fungo na parede. E aí isso demonstra que realmente ele não precisa de muitos nutrientes para ele crescer. Ele cresce lá na parede, que tem tinta, né, que tem pouco nutriente lá. E aí agora a gente vê que para resolver essa questão está todo revestido a parede para que ele não se instale, porque como nós vimos, um laboratório ele precisa ter condições adequadas de trabalho, né? Já pensou eu fazer uma manipulação de uma amostra biológica para determinar se tem um agente patogênico e daqui a pouco do próprio ambiente cai dentro da minha placa um fungo e cresce lá? Isso não é interessante, como nós vimos, né? A minha amostra, a minha análise, ela tem que ser perfeita. Ela não pode acrescentar informação. Para quando eu disser, olha, na amostra que eu analisei tem este fungo, ou na amostra que eu analisei tem esta bactéria, aquilo seja representativo da verdade, seja representativo do que está acontecendo realmente lá no sítio infeccioso de onde veio a minha amostra biológica, certo? Então, os fungos, eles não são tão exigentes nutricionalmente. A faixa de pH que ele vive, né? Porque, como nós vimos, para um micro-organismo crescer, ele precisa de condições de um pH adequado, uma temperatura adequada, elementos nutricionais adequados, umidade adequada, né? Então, olha só, uma das peculiaridades é que os fungos conseguem se desenvolver em um pH ácido de 4 a 6, né? Ele vive de boa num pH ácido, diferente das bactérias. Se tem uma pequena mudança de pH, já tem ali uma influência no seu crescimento no meu meio de cultura.
Então, o fungo aqui ele tem um pH ácido. Quando eu fazia meus experimentos do doutorado, eu media o pH dos meus meios de cultura que eu fazia para cultivar os. Eu trabalhei com fungo. Eu media o pH, eu ajustava o pH, por quê? Porque eu preciso dar condições adequadas para esse fungo crescer. Então, aqui, ó, faixa de pH ideal entre 4 e 6. Professor, significa que todos os fungos crescem aqui? Não, né? Alguns precisam, vão um pouco além, um pouco. Então, são pequenas diferenças. Estou dando aqui um parâmetro entre 4 e 6, que é onde se encaixa grande parte desses micro-organismos. Eles têm preferência pela umidade, principalmente os fungos filamentosos, né? Então, umidade no ambiente, como lá no laboratório, no exemplo que eu dei para vocês, ficavam um mês fechado. E aí a umidade se preservava lá dentro. E o fungo que a gente via lá, inclusive eu fiz isso em uma aula prática, a gente fez um raspado dessa parede, fomos olhar, e tinha lá o filamentoso, que normalmente se desenvolve nesses locais. A gente tem experiência do nosso dia a dia dos fungos preferirem a umidade, e isso se reflete no dia a dia. Então, por exemplo, aqui na nossa região, que é úmido, nessa época de chuva, o que acontece com os nossos móveis? O acúmulo lá de mofo, né? O que é o mofo? É o fungo filamentoso se desenvolvendo lá. A gente vê muito isso acontecendo nos nossos móveis, principalmente aqui nesse período de chuva, né? Demonstrando que eles preferem umidade. Se nós trouxermos para a nossa realidade laboratorial, para as amostras que a gente analisa, a gente vê que fungos também no ser humano, ele vai se desenvolver em regiões que também têm uma maior umidade, né? Não é à toa que eu tenho fungo que se desenvolve na região genital. Por quê? Porque ali é uma região úmida. Vejam, eu estou olhando pela perspectiva de um único fator, tá, pessoal? Não significa que onde tem umidade o fungo vai se desenvolver. Não, como nós vimos aqui, ele precisa de mais de um fator, né? Temperatura adequada, nutrientes adequados, umidade adequada. Mas é só para fazer uma referência em relação a esse ponto específico que é a umidade. Muitas das vezes você dorme com o cabelo úmido ou mantém o cabelo úmido por muito tempo, aí você vai ter o que chamam popularmente de quirana, que nada mais é do que uma infecção fúngica no fio do cabelo, é a umidade que ele prefere. Então, muitas das vezes, eu já ouvi, pelo menos, as pessoas mais idosas falavam, olha, não dorme com o cabelo molhado. Por quê? A umidade, novamente. Muitas das vezes, em pacientes acamados, principalmente pacientes obesos, que têm muitas dobras, né? Acaba formando ali dentro daquelas reentrâncias um ambiente úmido e a gente vê muito isso, muita infecção fúngica acontecendo naquela região por causa da umidade. Então isso aqui é só para ratificar essa característica que eles precisam, né? Eles gostam para se desenvolver, que é a umidade. Os fungos também, eles se desenvolvem numa ampla faixa de temperatura. Eu tenho fungo encontrado a 0 graus, fungos que conseguem sobreviver a 62 graus. Os patógenos humanos, eles são bem adaptados à nossa temperatura corporal humana, né? Que varia ali de 35 a 37 graus, né? 36, 37 graus. Então, um fungo que consegue viver nesta faixa de temperatura, isso aqui não será problema para ele, né? Então, a temperatura. Então, quando eles são levados para o corpo humano, eles conseguem se adaptar com facilidade, visto que eles suportam uma ampla faixa de temperatura. Então, produzir uma febre de 38, 39 graus não afetará ele grandemente, que possa levar à sua destruição, visto que nós sabemos que o aumento da temperatura é uma repercussão imunológica para tentar eliminar aquele antígeno que está se estabelecendo, causando um processo infeccioso. O tempo de crescimento, isso aqui é importante também para quando nós formos fazer a identificação de fungo. O tempo de crescimento dele é mais lento do que as bactérias, né?
Então, os fungos filamentosos, eles levam tempo para crescer. Então, normalmente, aqui eu coloquei de 7 a 15 dias, é uma faixa. Então, a minha cultura ficaria quanto tempo lá? 7 dias, 5 dias, 15 dias, para que tenha um crescimento adequado, para que eu consiga avaliar aquele fungo, né? Só mostrar aqui para vocês, ó. Então, esta colônia aqui, ó, de um fungo filamentoso, que eu já mostrei para vocês na aula passada, para ele chegar, né? Lógico que ele está tomando conta de quase toda a placa aqui. Ele levou aqui uns 7 a 15 dias para crescer, diferente das leveduras, tá, pessoal? Das leveduras, elas é o período semelhante a das bactérias, né? Qual é o tempo que a gente utiliza de cultivo de bactérias? 12, 18, 24 horas. Alguns micro-organismos bacterianos que demoram um pouquinho mais para crescer, a gente deixa 72 horas, né? Mas nada se compara a esse fungo filamentoso, como eu acabei de falar para vocês aqui, leva de 7 a 15 dias para poder crescer, tá? Então, por isso que ele tem um crescimento mais lento. As leveduras, como eu mostrei para vocês, tem um crescimento mais rápido, semelhante ali das bactérias. Então, 12, 18, 24 horas, os fungos leveduriformes já crescem normalmente. Os filamentosos vão demorar um pouco mais, tá? Quanto à questão de oxigênio, nós vimos lá para as bactérias que elas se agrupam entre os aeróbios, anaeróbios, aeróbios facultativos, né? Nós conversamos sobre isso, que é a questão da tolerância ao oxigênio. E nós vimos lá que as bactérias, eu tenho diversos grupos que têm as suas características. Uns são aeróbios, outros anaeróbios, outro aeróbio facultativo, outro aeróbio estrito. Nós vimos que tem uma diversidade maior de tolerância. Aliás, um grupo que se adapta a determinada característica de oxigênio e outras não. No caso dos fungos aqui, a maioria deles, principalmente os filamentosos, eles são aeróbios, ou seja, eles vivem muito bem na presença de oxigênio. Tanto que é na superfície do teu móvel, é na superfície da tua maçã que está apodrecendo, né? Normalmente é na superfície dos nossos corpos que eles vão estar presentes. Nós vimos lá na onicomicose, é na unha, é na superfície, né? Ele vai estar presente. É nas regiões úmidas. Então, ele vai se desenvolver, principalmente filamentoso, em regiões em que tem a presença de oxigênio. Então, a maioria dos filamentosos, eles são aeróbios. Eles vivem muito bem na presença de oxigênio. As leveduras, elas são anaeróbias facultativas. O que é que nós vimos? O que é anaeróbio facultativo? Anaeróbio que não vive na presença de oxigênio. Mas facultativo significa, tendo oxigênio ou não tendo, eu consigo sobreviver. Então, é uma versatilidade? É. Quando nós falamos lá das bactérias, nós vimos que as anaeróbias facultativas, elas são mais capacitadas a causar infecções em diversos sítios. Então, um anaeróbio facultativo pode causar uma infecção na pele, onde tem oxigênio, mas pode causar também uma infecção na corrente sanguínea ou no sistema nervoso central, onde tem uma menor quantidade de oxigênio, tá certo? Então, nós vamos ver que, se você observar, a maioria dos agentes patogênicos, sejam eles bacterianos ou sejam eles fúngicos, eles são anaeróbios facultativos, tá? Um exemplo disso nós já chegamos a comentar quando falamos da produção de bebidas, né? Então, eu posso cultivar eles no ambiente aeróbio, com a presença de oxigênio, ou no ambiente anaeróbio, que ela entra pelo processo de fermentação, como nós vimos lá na produção de bebidas, tá? Então, volto a repetir aqui para vocês. Os fungos, nós estamos vendo que eles não são tão exigentes, nem nutricionalmente, e aqui também nem em relação à questão da atmosfera de oxigênio. Então, tendo oxigênio, ele vive, não tendo, ele consegue sobreviver da mesma forma. Isso aí
é importantíssimo, principalmente para a questão da patogenia fúngica. Que, como nós vimos, a patogenia nada mais é do que a capacidade desse micro-organismo causar, né, sobreviver, usando as suas estruturas, e causar alguns processos infecciosos. É isso que nós vamos ver aqui na patogenia, na patogenicidade fúngica. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender que o nosso objeto de busca é o agente patogênico, né? Isso a gente tem conversado e falado com vocês desde o início do semestre. O que eu procuro na minha amostra biológica não é um fungo do ambiente, não, é um fungo que realmente possa causar infecções humanas. E aqui dentro da patogenicidade, a gente tem que os fungos, eles são responsáveis por causar alguns processos infecciosos, tanto em outros seres vivos, como plantas, por exemplo. Então, eu tenho fungos que causam infecções em plantas, que é um ser vivo. E aí eu tenho os fitopatógenos, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês atuarão, né? Não só para analisar amostra biológica vinda de seres humanos. Vocês, em determinado momento, analisarão amostras biológicas vindo de animais, né? Se você atuar na área da agricultura, você precisa fazer a identificação desses fungos, tá? Então, os fitospatógenos são aqueles que causam infecções em plantas. Então, nós temos importantes fungos, patógenos fúngicos causando infecções em plantas, e plantas que são essenciais para a sobrevivência dos seres humanos, como as gramíneas, por exemplo. Então, a gente tem o brusone, que é uma infecção que causa no arroz, né, na planta arroz. E aí, imagina se dissemina isso e destrói todas as plantações de arroz, né? Como é que fica a humanidade nessas situações? Então, eu quero novamente alertar vocês que aqui, lógico, a gente está dando enfoque para análise de amostras vindas de seres humanos, mas que em determinado momento você precisará analisar amostras ambientais, amostras de outros animais, amostras de plantas, dependendo de onde você estiver trabalhando, estiver atuando, certo? Então, eu alerto vocês que é para vocês não terem uma surpresa, né, quando chegarem, se depararem com esta situação. Mas, como eu falei para vocês, o que nós estamos dando enfoque no momento são as infecções humanas, né? Então, os fungos, eles causam alguns processos infecciosos, como, por exemplo, as alergias, né? Então, quem tem sinusite, quem tem esses problemas, sabe o quão é difícil você entrar numa sala como o laboratório, por exemplo, que ficou fechado um mês, né? Os esporos vão estar no ar e você inala aquilo e a alergia se apresenta rapidamente quando você inala essas estruturas. Então, fungos podem causar alergias, fungos podem causar intoxicações alimentares. Então, por exemplo, fungos que se desenvolvem na castanha do Pará, fungo que se desenvolve no outras sementes, por exemplo, se eu ingerir elas e o fungo está se desenvolvendo ali, ele pode ter produzido toxinas, né? E daqui a pouco eu posso estar contaminado, eu posso ter uma intoxicação. Aí, no caso da intoxicação, não é o próprio fungo que está causando o problema, mas sim o que ele produziu, as substâncias, as micotoxinas, tá certo? E muitas das vezes, eu quero chamar a atenção novamente, você vai precisar fazer outros tipos de análise, não para determinar o micro-organismo, mas para determinar o produto que ele produziu como uma micotoxina, né? Então, se eu estou suspeitando aqui de uma intoxicação alimentar por uma toxina fúngica, eu não vou procurar o fungo, né, na amostra biológica. Eu vou procurar o quê? A toxina. E aí tem outro tipo de análise, outra vertente de análise que eu vou ter. O que nós faremos nos nossos laboratórios normalmente é fazer a identificação das micoses, ou seja, doenças causadas por esses fungos, que a gente chama de micose. E aí eu tenho
vários tipos, né, classificações dessa micose. As superficiais, as subcutâneas e as sistêmicas. Qual seria a superficial? É aquela que se desenvolve na superfície do nosso corpo, né? Da pele, da mucosa. A subcutânea é aquela infecção fúngica que é num tecido mais aprofundado, num tecido subcutâneo. E a sistêmica é aquela infecção que ocorre já em órgãos mais centrais, né? Corrente sanguínea, por exemplo, sistema nervoso central. Então, se eu pudesse dar um exemplo para vocês de cada tipo dessas micoses, a superficial seria, por exemplo, vamos ver, o pano branco, né? Popularmente chamado pano branco, que a gente vê ali causando uma infecção superficial pele. A gente vê que é uma infecção. Se fizer uma raspagem daquela lesão, daquela região ali, eu provavelmente vou encontrar um fungo ali. A subcutânea é aquela infecção um pouco mais aprofundada. Tem uma infecção que eu trabalhei no meu doutorado, que é a cromoblastomicose, né? Então, o fungo é inserido no tecido subcutâneo através de um trauma, por exemplo, de um espinho, de uma lesão, né? E aí ele é deixado no tecido subcutâneo e lá ele passa a causar infecção. Então, um exemplo seria a cromoblastomicose. E a sistêmica é quando esse fungo é levado para um órgão mais central, como eu falei para vocês, ou normalmente para a corrente sanguínea. Então, eu posso ter Candida albicans causando uma infecção superficial ali na mucosa vaginal, mas eu posso ter também a Candida albicans causando uma infecção sistêmica. Mas lógico que ela sozinha não conseguirá chegar na corrente sanguínea, ela precisa ser levada para lá. Então, mas vamos imaginar uma situação aqui. O paciente está acamado, né, não consegue urinar, aí é preciso passar uma sonda através da sua uretra para drenar a urina lá da bexiga urinária. A pessoa que foi fazer a passagem dessa sonda acabou não higienizando a região genital, onde tem Candida albicans normalmente, e acabou levando ela para a bexiga urinária. Lá na bexiga urinária ela vai causar uma infecção urinária. Se persistir essa infecção, ela pode causar uma pielonefrite, que é a infecção nos rins, e aí daqui a pouco ela pode estar na corrente sanguínea. Eu só estou dando um caminho o qual o micro-organismo se utiliza dessas manipulações para chegar a causar uma infecção sistêmica. Então, quando eu tenho uma infecção sistêmica fúngica, é porque eu já manipulei esse meu paciente grandemente, eu já levei ele, né, eu carreguei esse micro-organismo para a corrente sanguínea. E aí a gente sabe que sangue circula por toda a região e se o fungo está no sangue, ele vai se estabelecer em algum órgão ou em vários órgãos, né, podendo levar à sepse. Então, só para vocês terem uma ideia de onde ocorrem essas infecções, né, e como é que o micro-organismo faz para se estabelecer lá. E vocês precisarão disso, porque a tua amostra virá da superfície, a tua amostra virá de um tecido subcutâneo, ou a tua amostra virá de uma região mais central, de uma região sistêmica, um sangue, um LCR, né? Então tem todo essa característica que você precisa saber. Ok? A patogenicidade, então já sabemos que eles causam infecções. Quais são essas infecções? A patogenicidade é essa capacidade, né, de invadir o hospedeiro. Então, a maioria dos fungos elas não têm sozinhas, então elas são levadas para aquela região. Mas é lógico que lá, quando ela é deixada naquele ambiente, ela precisa ter as suas características para que consiga se estabelecer. Porque não é só ser deixado naquele local, é ser deixado e ela conseguir se estabelecer. E aí entra a questão da quantidade desse micro-organismo que é levado para lá, das estruturas que ele utiliza para fazer adesão, por exemplo, né? Então, é lógico que ele vai utilizar a parede, né? Ele vai utilizar essas estruturas da parede celular para se aderir, por exemplo, na superfície de um substrato, né? De um sítio para onde ele foi deixado. Então, no exemplo que eu dei, ele é levado para a bexiga urinária.
Então, ele vai usar a sua estrutura, que nós conversamos, parede celular, para ficar aderido lá naquele local, para não ser levado para fora novamente, tá? Então, é lógico que ele se aproveita da situação, né, de ser levado para aquele local, mas ele precisa ter estruturas para que consiga se estabelecer, consiga permanecer naquele local. Outro fator, né, que está envolvido com patogênese é a multiplicação no tecido do hospedeiro, é a capacidade de se estabelecer naquele local, né? Então, uma das coisas é a adesão. Outra característica para ele se estabelecer e se multiplicar é a mudança de forma, como eu falei para vocês, né? Que é a mudança de forma? Ele pode ser levado como filamento e daqui a pouco ele transforma em levedura, ou ele pode ter ser levado na forma de levedura e se transforma num filamento para se estabelecer, para invadir um tecido local ali, tá? Então, ele precisa ficar lá e a mudança de forma é uma das artimanhas que ele utiliza para se estabelecer. A questão metabólica que nós conversamos, né? Então, se a gente pegar o metabolismo aqui pela questão nutricional, né? Vai ter grandes problemas? Não. Ele vai ser deixado num ambiente onde tem pouco nutrientes, mesmo assim ele consegue sobreviver. E se ele consegue sobreviver, ele vai conseguir se multiplicar também. Termotolerância, que é a capacidade de se adaptar a uma variação de temperatura, e nós vimos que eles possuem essa característica adaptativa, capacidade de viver num gradiente de concentração de 0 a 62. Imagina na temperatura corporal, 37, 39 graus, né? Paciente com febre, ele vai conseguir se estabelecer. A patogenicidade também fúngica está relacionada com a resistência ou subversão do mecanismo do hospedeiro, ou seja, fugir ao sistema imunológico, evadir o sistema imunológico para que ele não seja eliminado. E o que é que ele vai fazer para sobreviver, para fugir, para evadir ao sistema imunológico? Usar as armas que ele tem, né? No caso, as armas seriam as estruturas que ele possui. São a cápsula, tá? Entendo aqui que a cápsula é parede, tá? Parede celular, visto que nós vimos que o fungo, vou até mudar aqui, ó. Nós vimos que o fungo, ele não tem cápsula, mas muitos autores, vocês vão ver nos livros, que ele fala em vez de falar de parede celular, ele fala de cápsula. Então, cápsula entendo que é a parede, esse envoltório externo, né? Que ele utiliza. Então, por exemplo, o Cryptococcus, eu já cheguei a comentar com vocês, no meio ambiente, a parede dele é bem delgada. Quando ele entra, é levado para o sistema nervoso central, para a corrente sanguínea, ele aumenta, ele sintetiza uma parede extremamente espessa. Para quê? Porque essa parede vai fazer com que ele resista aos elementos do sistema imunológico que estão ali para destruí-lo. Muitos fungos também, eles entram em células, né? Ou são fagocitados por células do sistema imune, mas só que essas células, elas não conseguem destruir ele, eles conseguem viver dentro dela. Muitas das vezes levando esta célula à morte, à destruição. Então imagina uma célula do sistema imune, um macrófago, chega e fagocita um fungo, pensando que vai destruí-lo, mas lá dentro ele utiliza, né, diversos fatores para poder sobreviver lá. Não vai ser eliminado com facilidade. E a patogenicidade, tanto para bactérias quanto fungo, está relacionado também com o dano que ele vai promover naquele tecido onde ele está se multiplicando, onde ele se estabeleceu e onde está multiplicando. Então, ele vai formar granulomas, granulomas destrutivos, que pode levar à destruição do tecido, a fibrose, né, que é o reparo daquele tecido danificado, formando uma fibrose, promovendo a morte desse tecido através de necrose, tá? Então, a patogenicidade fúngica ela também está envolvida com essa questão do dano que ele promove no tecido onde ele foi deixado, tá certo? Então, por exemplo, imagina uma infecção fúngica no pulmão. Eu não quero que o meu pulmão seja danificado, porque ele é um órgão extremamente importante. Se ele for danificado, eu não vou conseguir sobreviver.
Então, imagina um fungo causando um granuloma que vai destruir o tecido, promovendo fibrose, o meu pulmão precisa expandir para fazer troca gasosa e agora não vai poder, porque ele está cheio de fibras, né? Está endurecido, né? Esse fungo causando a morte de células do pulmão, isso será danoso, isso será extremamente negativo para aquele órgão que está sendo acometido, né? A patogenicidade fúngica, eu preciso, como eu falei para vocês, saber de onde é que ele vem, isso é importante aqui, porque eu não vou vivenciar isso, mas isso vai me ajudar quando eu estiver analisando a minha amostra, né? Então, eu tenho aqui as fontes de infecção, né? Ou seja, de onde é que vem este fungo para aquele local no qual ele está causando infecção. Então, nós já vimos, já temos esse conhecimento, que eles vivem na natureza, né? No solo, nos vegetais, na madeira, na água. Eles podem vir de outros animais. Eles podem vir de homem para homem, porque eu posso transmitir, de repente eu estou com uma infecção fúngica, eu posso ser a fonte de infecção de um outro indivíduo, né? Isso aqui é extremamente inteligível nesse momento, porque nós estamos nos protegendo, né? Usando máscara, lavando as mãos, passando álcool. Com qual objetivo? De evitar que o micro-organismo se propague de indivíduo para indivíduo, porque nós somos uma fonte de infecção, nós somos uma fonte de veiculação desses micro-organismos. Isso serve para o vírus que nós estamos vivenciando causar esta pandemia nesse momento, serve para as bactérias e serve para os fungos. Então, as fontes, ou seja, de onde vêm esses micro-organismos, é desses locais, do meio ambiente, da água, de outros seres vivos ou do próprio homem. As vias de transmissão, ou seja, eles estão nesse ambiente e como é que eles chegam a entrar no outro indivíduo? Né? Pode ser através da inalação, como eu falei para vocês. Eu respirei o ar que tinha esporos fúngicos. Eu inalei essa estrutura e agora, se ela conseguir se estabelecer e for o esporo de um agente patogênico, vai causar a infecção. Traumatismo, como nós vimos, então a inserção direta num tecido subcutâneo, por exemplo, é também uma via de transmissão. Contato direto, né? Então, isso aqui serve muito aqui para dentro da nossa área, porque eu tenho que tomar os cuidados, né? Usar os equipamentos de biossegurança, como nós vimos, porque eu posso me contaminar. Eu estou manipulando uma cultura fúngica sem luva, ou mesmo com luva, acabei encostando a minha luva lá no meio de cultura e daqui a pouco eu posso levar para a minha boca, para os meus olhos, ou eu posso daqui a pouco apertar a mão de um outro colega de trabalho, né? Então eu posso adquirir, ela pode ser transmitida dessa forma, e isso aqui a gente tem que tomar cuidado, e o que vai salvar a gente aqui é os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva que nós vimos no início do nosso curso aqui. E nós temos também as vias de transmissão iatrogênicas. Iatrogênica significa de ambiente hospitalar, de manipulação, né? De um procedimento que eu faço que eu sei que pode levar micro-organismo, mas eu preciso fazer. Né? Então, por exemplo, uma sondagem para retirar a urina da bexiga, como eu falei, no paciente acamado, que não consegue urinar, eu vou fazer essa sondagem. Então, eu posso levar, se eu não fizer adequadamente, agentes fúngicos, agentes virais, agentes bacterianos, né? Ventiladores, né, ou respiradores artificiais. Nós estamos vivendo essa falta novamente, né, de respiradores por causa dessa pandemia que a gente está vivenciando. Então, um ventilador mecânico é aquilo que faz às vezes do pulmão, enquanto o paciente não consegue respirar. E para isso eu preciso colocar um tubo, né, lá na bifurcação dos pulmões, uma traqueostomia. E é esse respirador e esse equipamento que fará às vezes do pulmão, né? De troca gasosa, de inspiração e expiração. Só que é um procedimento invasivo.
Então, imagina eu colocar um tubo na garganta do paciente, eu acabo levando micro-organismos da cavidade oral, do trato respiratório superior, para muito próximo do pulmão. E aí, daqui a pouco, eu posso ter uma pneumonia, porque eu usei esses respiradores artificiais. Vejam, gente, é os prós e contras. Se eu não fizer, o meu cliente morre. Se eu fizer, eu sei que ele vai correr risco de ter infecções, tá certo? É por isso que eu estou falando aqui dessa via de transmissão iatrogênica. Catéteres, né, principalmente catéter central, em que eu coloco ele dentro do sistema circulatório. Né? Eu tenho catéteres que é passado na subclávia, na jugular, que eles ficam lá dentro da câmara cardíaca, lá dentro do coração. E aí, se eu for fazer uma medicação ou manipular esse catéter e jogar um micro-organismo para lá, ele vai estar da corrente sanguínea com facilidade. Aí seria uma forma desse micro-organismo chegar de forma central, né? Que é a micose que eu falei para vocês ainda há pouco aqui, a micose sistêmica, né? Seria uma forma fácil, eu tenho agora uma porta de entrada, né? Então, essas manipulações em gerais, esses processos invasivos, que a gente considera iatrogênicas, também são vias de transmissão, né? São vias de transmissão, e eu estou falando isso para vocês, para quando vocês fizerem a identificação de um fungo, por exemplo, na corrente sanguínea, vocês tenham a ideia e saibam como é que ele chegou lá, né? Já que é um ambiente estéril, como é que esse fungo foi chegar aí nesse ambiente? Na próxima aula, a gente conclui essa parte aqui, falando sobre os principais fatores de virulência desse fungo, né? Comparando as estruturas que nós já vimos e por que ela é considerada um fator de virulência. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Até então, não, professor. Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Tenham um bom dia.